Se tu pudesse, nesse exato momento, se mudar para Espanha ou para Suíça, com a vida organizada, para onde tu iria? Escolheria um salário médio de mais de 6.000 francos ou praias incríveis com comida ainda melhor? Talvez tu até já tenha uma opinião formada sobre isso, seja Suíça, seja Espanha, mas será que tu realmente conhece as diferenças entre os dois países? Bom, nesse vídeo tu vai descobrir isso junto comigo e eu tô aqui para falar de dados, de informações factuais, e não simplesmente o que eu achei de um lugar específico da Espanha quando eu fui lá passear em julho. Eu tenho muita coisa para compartilhar contigo nesse vídeo, eu espero que tu saia dele com muito mais bagagem para de fato saber escolher aí qual é o melhor lugar para ti. É o tipo de vídeo que eu gostaria de ter visto antes de me mudar aqui para a Suíça. Mas saiba de antemão que mesmo morando aqui na Suíça, eu tenho um carinho enorme pela Espanha. Eu acho um lugar fantástico com muitos pontos positivos e eu vou junto contigo descobrir ainda mais sobre ele. Quando falamos sobre se mudar, um dos tópicos que vem na cabeça de todo mundo que ainda tem que trabalhar aí para pagar as contas, é claro, é o salário. Ganhar bem e ganhar em moeda forte. Na Espanha, onde a moeda é o euro, imagino que tu saiba, o salário médio por lá são de 28.000 euros anuais. Se você separar esse salário anual em 12 meses, seria como tu receber um salário aí mensal de 2.337. Contudo, na Espanha existe o 13º e o 14º. Então é meio xarope de computar isso mensalmente. O que importa é que anualmente são 28.000 euros. E eu preciso deixar algo claro aqui. Todos os dados que eu trago relativos à Espanha, eles vêm do Instituto Nacional de Estatística da própria Espanha, ou seja, são dados oficiais do governo. E o mesmo vale para a Suíça também. Aqui a gente tem a Secretaria Federal de Estatística. O salário mediano aqui na Suíça em 2022 era mais ou menos ali coisa de 81.000 francos anuais, o que em euros hoje seria o equivalente a 88.000, ou seja, 60.000 a mais do que na Espanha. Contudo, eu sei e tu sabe que salário não é tudo. Como eu já mencionei em outras comparações, o que adianta tu ganhar mais dinheiro se no fim tu não consegue nem viver direito? Será que esse é o caso da Suíça quando a gente compara com a Espanha? Bom, isso a gente vai responder ao longo do vídeo, é uma pergunta complexa. Ou talvez eu só esteja fazendo um clímax aqui. Algo que vai nos ajudar a ter uma excelente noção sobre isso é quanto que uma família consegue juntar aqui na Suíça e na Espanha na média. Contudo, antes da gente avançar para isso, eu acho interessante eu te mostrar aqui, por exemplo, como que quando a gente pega o salário da Suíça e o salário da Espanha e nós olhamos ele pelo prisma da paridade do poder de compra, as diferenças ficam bem menores. A Suíça vai para coisa de 87.500 dólares, enquanto que a Espanha 54.500. Claro, ainda é uma boa diferença, quase o dobro, mas já diminuiu bastante, né, comparado a antes, que era praticamente 3 vezes mais. E lógico, também é muito importante tu saber as diferenças salariais entre diferentes regiões de cada país. Enquanto que no País Basco, uma região ao norte da Espanha, que inclusive fala aí o euskera, o salário médio anual é de 33.500 euros. A comunidade autônoma de Extremadura, ao sul da Espanha, tem uma média anual de 23.600 euros. Uma diferença parecida acontece aqui na Suíça, quando a gente pega, por exemplo, o salário médio de Ticino, que é por volta ali dos seus 67.000 anuais, e compara com Zurique, onde o salário médio é por volta de 87.000 francos anuais. Claro, aqui eu tô falando de francos. Contudo, como eu mencionei antes, o que importa no fim das contas é quanto que as pessoas conseguem juntar no final do ano. Será que elas vivem endividadas? Será que elas conseguem juntar muito dinheiro? Quem sabe conseguem juntar mais na Espanha? Afinal, tu quer conseguir prosperar, tu quer conseguir comprar tuas coisas, criar um patrimônio para depois poder, de repente, viver de renda? Nesse sentido, de acordo com uma pesquisa oficial feita aí na Suíça no ano de 2022, aqui na Suíça, na média, as famílias conseguiam juntar mais de 18.000 francos por ano. E isso, inclusive, considerando gastos com recreação, com cultura, é realmente o que sobrava no final do ano. E em euros, esse valor é de mais de 20.000 euros. E um estudo conduzido na Espanha pelo CaixaBank em 2024 mostrou que as famílias, naquele ano, na média, conseguiram economizar 7.000 euros. Ou seja, aqui na Suíça, as pessoas conseguiram economizar, na média, 3 vezes mais do que na Espanha. Então, aqui na Suíça, mesmo tu tendo aí todo o alto custo de vida, coisas que a gente vai falar ao longo do vídeo, é lógico, tu ainda assim consegue juntar bastante dinheiro. O que uma casa aqui na Suíça consegue juntar em um ano, na Espanha levaria aí 3 anos. Mas calma que nós
nós vamos ainda comparar alguns custos, então não vamos bater o martelo ainda, não vamos nos precipitar. Como um bom post do LinkedIn diria, nem só de salário de 6 dígitos e otimização fiscal vive uma pessoa. Será que tá fácil tu conseguir emprego em algum desses dois países? O que adianta aqui na Suíça tu conseguir economizar muito mais se no fim tu nem consegue um emprego? Bom, essa pergunta não tem uma resposta fácil, mas nós temos alguns dados pra gente comparar. Algo importante tu considerar fora desse horizonte aí de dados e estatística é o idioma local ao qual tu vai aplicar para essas vagas. Isso desconsiderando o inglês, é claro, porque ainda assim é possível tu conseguir vagas em inglês mesmo aqui na Suíça, como foi o caso da minha primeira vaga, mas elas são um pouco mais raras, digamos assim. Normalmente tu vai ter que saber o idioma local para aplicar para algum emprego. Aqui na Suíça, tu teria que saber ou italiano, ou francês, ou alemão. Na Espanha, tu teria que saber o espanhol, ou de repente o euskera ou o catalão, se tu for muito ambicioso. Fora isso, quando a gente olha para a taxa de desemprego, na Espanha, surpreendentemente, eu não esperava que fosse um número tão grande, lá nós temos uma taxa de desemprego de 10,45%. Ela é, inclusive, a mais alta da Europa. Já na Suíça, esse número é de 4,6%, muito menor. E isso se a gente considerar a definição ILO, ou seja, é uma estimativa, inclusive, com pessoas que não estão registradas como desempregadas. Se a gente considerar apenas as pessoas registradas como desempregadas, aí é de 2,8%. Além disso, vale ressaltar que tanto na Suíça quanto na Espanha existem diferenças regionais até mesmo nisso. No País Basco, por exemplo, a taxa de desemprego é de 7%, enquanto que em Andalucia é de 15%. Já aqui na Suíça, em Geneve, é de 4,7%, enquanto que em Appenzell-Innerrhoden é de 0,8%. E antes de falarmos de impostos, eu não venho aqui no vídeo apenas para te dar minha opinião. Essa, inclusive, é uma parte minúscula do vídeo e normalmente mais lá na conclusão. Eu te entrego fatos para tu poder tomar uma decisão muito mais assertiva na tua vida e se tu aprecia isso, eu te convido a considerar se inscrever no canal pra gente se ver mais aqui pelo YouTube e curtir esse vídeo. Mas aí tu me pergunta, beleza, Ângelo, eu consegui meu emprego aqui na Espanha, eu consegui meu emprego aqui na Suíça, como que fica a questão dos impostos? Na Espanha, a diferença do quanto tu paga de imposto, dependendo da região onde tu mora, é relativamente baixa. Por exemplo, na Comunidade de Madrid, para salários aí acima de 300 mil euros anuais, tu pagaria uma alíquota de imposto de 45%, enquanto que em Valência, 54%. Ou seja, a diferença é baixa. E eu sei que eu peguei aí uma faixa salarial muito alta, talvez bem distópica, mas ela ilustra muito bem, inclusive, para as outras faixas salariais, como essa diferença de alíquota é pequena entre diferentes regiões. E tu até pode pensar, nossa, mas de 45 para 54 não é tão pequeno assim. Isso até eu te mostrar como é que é na Suíça. Aqui na Suíça, dependendo da região onde tu mora, tu paga muito menos, inclusive menos da metade. Por exemplo, esses mesmos 300 mil euros aqui na Suíça, né, ou seja, 277 mil francos, se tu morasse em Hergiswilde, em Nidwalden, tu pagaria mais ou menos 8% de impostos cantonais. Contudo, em Geneve, tu pagaria mais de 17%, ou seja, uma diferença de mais que o dobro. Mas isso aqui não é uma simulação séria, faltam muitas deduções, alguns outros impostos, imposto cantonal, municipal. Portanto, agora sim, vamos simular de verdade entre Espanha e Suíça. Na Espanha, recebendo o salário médio que nós vimos de 28 mil euros por ano, tu pagaria no ano aproximadamente 1.818 euros de contribuições sociais. Depois, caso tu morasse em Madrid, tu pagaria aí 3.636 euros de impostos, ou 4.005 na Catalunha. Então, como um número aí mais mediano, vamos assumir 3.861. Isso, somado àquelas contribuições que eu mencionei antes, é uma dedução total de 20%. Então, tu acaba indo para casa aí, ao invés desses teus 28 mil euros, tu vai para casa com 22.300 e alguma coisa. Já que na Suíça, considerando aquele salário mediano anual de 81 mil francos, vamos considerar aqui dois destinos muito cobiçados por quem normalmente está começando a pensar em vir para cá. Zurique e Geneve. Em Zurique, tu teria um total de deduções de 17,22%. Isso excluindo a contribuição do segundo pilar. E por que eu excluo ela? Porque, como eu já mencionei em outros vídeos também, a contribuição do segundo pilar, inclusive se algum dia, é um dinheiro teu. Isso é um dinheiro que, inclusive, se algum dia tu quiser sair da Suíça, voltar para o Brasil, tu poderia até mesmo pegar esse dinheiro na totalidade, tudo que tu aplicou lá. E normalmente, aliás, dependendo do plano que tu tem para o segundo pilar, quando tu se aposenta, tu pode até mesmo simplesmente pegar tudo. Ou seja, é muito diferente
diferente do que uma contribuição social, como por exemplo o INSS ou até mesmo o próprio primeiro pilar aqui da Suíça. Explicado por que eu tirei ele, vamos ver agora Geneve. Já em Geneve, tu teria um total de deduções de 22%. E bom, como tu pode ver em termos de alíquota, eles são muito parecidos com a Espanha, né? Zurique é um pouco menor, Geneve é um pouco maior. Contudo, a diferença é que na Espanha tu está indo para casa com 22 mil euros líquidos e aqui na Suíça tu estaria indo para casa com o equivalente a 65 mil euros líquidos. Até porque, imagina, né? Se tu fosse pegar esses 81 mil francos, converter para euros e imaginar quanto que tu iria pagar de imposto, tu recebesse isso na Espanha, a alíquota seria bem maior. E ainda assim, levando em consideração a paridade do poder de compra, aqui na Suíça nós estamos falando de 38.500 e na Espanha 24.600. E bom, a gente ainda vai ver a questão dos gastos, mas eu já posso te dizer aqui com muita certeza, depois a gente pode ter mais certeza ainda, que na Suíça, no geral, tu vai terminar o teu ano sobrando muito mais dinheiro, na média, do que na Espanha. Não obstante, se tu fosse aí um programador trabalhando de forma autônoma, remota para os Estados Unidos, aqui na Suíça, recebendo os teus 100 mil dólares por ano de salário, se tu morasse, por exemplo, na bela cidade de Blenheim, uma vila tranquila aqui nos Alpes, tu estaria trazendo para casa líquido, depois de todas as tuas contribuições, etc., 80 mil dólares. Na Espanha, numa região média, nem tão boa, nem tão ruim, como aqui na Suíça, Ticino, normalmente tu paga um pouco mais de imposto, na Espanha, na média, tu estaria levando para casa 67 mil dólares. Agora, isso é claro para quem está no sistema de imposto de renda tradicional. Quem tem aí alíquotas especiais, iria ir para casa com 71 mil dólares líquidos na Espanha. Ainda assim, abaixo da Suíça. Mas chega de imposto, vamos falar agora do teu lar. Em 2023, o Escritório Federal de Estatística do país determinou que o aluguel médio por aqui era de 1.451 francos. Já na Espanha, o Instituto Nacional reportou um aluguel médio de 641 euros. Bem mais em conta. Mas ainda assim eu devo dizer que eu achei caro. Achava que era um pouco mais barato até. Contudo, novamente, é importante que tu saiba que tanto aqui quanto lá existem diferenças regionais. Se tu considerar Valais, por exemplo, que é um cantão em que os imóveis têm até mesmo um valor um pouco mais acessível, o aluguel médio por lá é de 1.206 francos. Já em Zug, 1.931. Já na Espanha, na região de Múrcia, o aluguel médio é de 303 euros. Enquanto que em Madrid, num município bem caro, é de 1.131 euros. Mas como uma frase de filósofo a ser recitada diria, a riqueza não consiste em ter grandes bens, mas sim em ter poucas necessidades. E o que cada um desses países incríveis tem a nos oferecer? A Espanha é, sem sombra de dúvidas, muito mais social aí, muito mais festeira, e a nightlife lá é inclusive muito mais frequente do que por aqui. A culinária de lá é outra coisa que eu diria que não se compara, é realmente muito bom. Nós passeamos lá com dois amigos nossos excepcionais que levaram a gente para vários lugares e, sem sacanagem, eu fui provavelmente no que foi o melhor restaurante que eu já comi na minha vida lá em Barcelona, sendo que provavelmente o segundo lugar foi naquela mesma viagem, eu só não lembro qual foi, porque o primeiro lugar foi marcante demais. E não que aqui na Suíça não tenham bons restaurantes, mas o preço que tu vai pagar pela mesma qualidade que tu vai encontrar lá é muito mais alto aqui. Lá, mesmo os restaurantes aí menores, os chiringuitos, realmente eram incríveis. Outra coisa importante é que aqui na Suíça, nem que tu seja o maior bilionário de todos, tu vai ter um apartamento de frente para o mar. Já lá na Espanha, de repente aí com um aluguel um pouquinho mais caro, tu vai ter uma vista incrível de frente para o mar e, pô, as praias lá são sensacionais, fantásticas, ímpares. Aqui eu gosto muito dos lagos, tipo assim, muito mesmo, mas eu entendo que várias pessoas, se não a maioria, prefere o mar. E no geral a vibe da Espanha é muito massa, um clima agradável, bastante sol, mas eu devo dizer que mesmo levando tudo isso em consideração, eu prefiro o clima aí mais frio da Suíça. Mais frio entre aspas, porque aqui em Ticino tá ficando quente pra caramba. Com montanha pra todo lado, podendo aí no inverno patinar na minha própria cidade, em algumas quadras daqui, patinar inclusive pela floresta aí nas trilhas que eles fazem, poder subir montanha e ver as paisagens assim, impagáveis daqui. E eu acho as paisagens da Suíça dignas de um romance clichê. Os trens cortando as cidades, indo pelos vales, às vezes cortando as montanhas, as casinhas aí alpinas com as vacas na volta. E mesmo cidade grande, como por exemplo Zurique, tende a ser organizada e limpa. Claro que em alguns lugares não vai ser perfeita, mas ainda assim comparado com outras cidades europeias é
fantástico. E eu até que prefiro também o fato de que aqui é mais tranquilo. Mas assim, tudo que eu mencionei aqui agora, claro, é questão de gosto. Não vai ter um certo e um errado. Em termos de saúde, as abordagens de cada país diferem até que bastante. Na Espanha existe um sistema aí único do país, chamado de SNS, muito parecido aí com o SUS. Contudo, também existe um peso forte na camada privada, em que pessoas pagam pelo plano de saúde privado justamente para não ficarem dependentes do serviço público ou até mesmo ter que esperar em filas. Já na Suíça, tu contrata um seguro de saúde e, na teoria, né, de forma simplificada aqui, quando tu vai usar esse seguro de saúde, vai no médico, tem alguma consulta, o seguro de saúde cobre. Contudo, existem aí questão de franquia, coparticipação, é um tema um pouco mais extenso. Além disso, a mensalidade, né, o premium que tu paga por mês é alto. E só para deixar claro, tu é obrigado a contratar um seguro de saúde por aqui. Mas vamos falar em termos de qualidade de cada sistema, agilidade, serviços. Em um relatório da OCDE de 2023 foi apontado que a Espanha tem a maior expectativa de vida de toda a União Europeia, mas não da Suíça, porque a Suíça não faz parte da União Europeia e a Suíça ganha por alguns meses. Ou seja, se tu se mudar para a Suíça, tu tende a viver aí alguns meses a mais. Além disso, comparado com o restante da União Europeia, a Espanha tem uma acessibilidade muito boa no seu sistema de saúde. Contudo, comparado com a Suíça, a demora para tu ser atendido por especialistas e até mesmo para tu ter cirurgias é maior. Em termos de número de médicos a cada 1.000 habitantes, na Suíça são 4,4. Na Espanha, 4,5. Porém, em números de enfermeiros, na Suíça é de 18,4 e na Espanha, 6,3. Portanto, aqui na Suíça existem bem mais enfermeiros para atender a população. E aí, assim, tu vai ter que pagar o teu seguro de saúde por aqui, é obrigatório. Contudo, os preços, eles variam por idade e região. Eu, por exemplo, pago muito menos do que a maioria das pessoas. Contudo, a maioria das pessoas paga bastante, então não quer dizer que eu pago pouco. A média de quanto é pago, por exemplo, no cantão de Lucerne, se pegar a média de todas as pessoas, é de 306 francos. Já aqui em Ticino é bem mais alto, 430 francos. Inclusive em Ticino é um dos mais altos de todos. Já na Espanha, caso tu queira uma cobertura privada, o preço que tu vai pagar por mês varia entre 50 e 100 euros. Quando nós falamos de segurança, ambos os países são considerados extremamente seguros. E existem algumas métricas para a gente avaliar isso. Uma delas é a taxa de homicídios intencionais a cada 100.000 habitantes. Na Suíça, esse número foi de 0,6. Enquanto que na Espanha, 0,7. Novamente, quase que desprezível. Contudo, a taxa de roubo a cada 100.000 habitantes na Suíça foi de 21, já na Espanha, 143. Agora, por outro lado, o total de ofensas cometidas e registradas aqui na Suíça foi de 58,9 a cada 100.000 habitantes. Já na Espanha, 50,9. Portanto, eu diria que a diferença entre Suíça e Espanha no que tange segurança é relativamente baixa, com exceção dos roubos, que como a gente viu, na Espanha eles são aí um pouco mais salientes. Porém, pode ser que no futuro a discrepância entre os dois países fique ainda maior. Isso dado as diferenças na política de imigração entre cada um desses países. A Suíça, por não ser um país da União Europeia, ela tem uma autonomia muito maior para definir as próprias políticas de imigração. Diferentemente da Espanha, que faz parte da União Europeia e está muito mais suscetível aí aos mandos da Comissão Europeia. Nesse sentido, existe uma diferença gritante entre a Espanha e a Suíça. Na Espanha, mais de 13% da população do país nasceu fora de um país da Europa, ou seja, não é nem fora da Espanha, é fora de um país da Europa. Já na Suíça, esse número é de apenas 4,5%, ou seja, praticamente 1/3 em relação à Espanha. Além disso, o processo para solicitação de asilo aqui na Suíça é muito estruturado e organizado, e tem inclusive uma taxa de reprovação relativamente alta. E não só isso, mas diferentemente da Espanha, que o governo pode prover por até 18 meses acomodação e uma ajuda, aqui essa ajuda é bem menor, ainda mais quando tu considera o custo de vida por aqui. Aliás, em casos emergenciais, por exemplo, a ajuda é tão pequena quanto 7 a 9 francos por dia. O que é lógico também acaba desestimulando as pessoas a virem pra cá. Mas enfim, bora falar de coisa boa agora. Educação. Se tu tem filhos, tu provavelmente vai querer saber como que esses dois países se comparam. Onde que o teu filho tem a maior chance aí de sair com um diploma melhor reconhecido ou
ser mais inteligente. Nesse sentido, a Suíça, no PISA de 2025, ficou em 8º lugar. Aqui da Europa, ela acabou ficando atrás apenas da Estônia. Já a Espanha ficou em 27º lugar. Além disso, aqui na Suíça, tu tem algumas das melhores faculdades do mundo. Da Europa continental, a melhor faculdade da Europa continental está aqui na Suíça, a ETH Zurich, e a gente até fez um vídeo esses dias para os membros sobre faculdade aqui, como tu pode entrar, como é que é o processo, se tu tem ensino médio no Brasil, se tu tem passaporte europeu, então tem mais isso a ser levado em consideração. Mas beleza, vamos dizer que tu já tomou uma decisão e tu já sabe para qual desses países tu vai ir. Será que é só tu comprar passagem e vir? Não. Vamos falar primeiro da Espanha. Como ela faz parte da União Europeia, se tu tem passaporte europeu, se mudar para lá é relativamente simples. Basta tu se mudar para lá e se registrar. E aí tu vai poder viver legalmente lá, simples assim. Realmente não tem muito mistério. Agora, caso tu não tenha dupla nacionalidade europeia, tu não seja um cidadão europeu, aí o buraco é mais embaixo. Eu vou te trazer aqui algumas opções. A primeira é que tu consiga um emprego e alguma empresa que te patrocine o visto para lá. Ou melhor, te patrocine aí a permissão de residência lá. Aí, é claro, o desafio é tu encontrar uma empresa disposta a passar por isso. A segunda é tu ir como nômade digital. Para isso, tu precisa ganhar pelo menos, caso tu seja solteiro, e é claro, na data atual que eu tô gravando esse vídeo, 2.368 euros por mês. Essa, é lógico, é uma porta excelente para quem trabalha como freelancer, tem alguns clientes aí ao redor do mundo, e, bom, é nômade digital. Fora essas duas opções, existem também algumas outras, como, por exemplo, tu se casar com uma pessoa que tem um passaporte europeu e também tu apresentar um plano de negócios e ir para lá com um Blue Card, que seria basicamente como um empreendedor. Esse é um card aí disponibilizado pela União Europeia e tu entra lá como um profissional altamente qualificado. Isso, claro, falando das opções que tu tem como residente legal. Mas sobre residência ilegal eu nem vou falar aqui, porque eu não te recomendo fazer isso nem para Espanha e nem para Suíça. Inclusive, se tu por acaso está imaginando fazer isso na Suíça, dá uma olhada nesse vídeo onde eu falo tudo e mais um pouco sobre tu morar ilegal aqui, como é uma péssima ideia, e talvez esse vídeo te ajude. E aquele vídeo é realmente muito bom para isso. No final dele eu te trago até algumas estratégias do que tu pode fazer para ainda vir para a Suíça, mesmo que não tenha passaporte europeu, mas da forma correta. Mas enfim, falando agora da Suíça. Vir para cá como brasileiro é ainda mais difícil. Como eu sempre falo nos vídeos, tu tem que ser altamente qualificado, ter um alto grau de ensino superior e ainda assim pode ser que tu simplesmente não seja aceito. Mesmo que inclusive uma empresa queira te contratar. Não é impossível, é lógico que não é impossível, mas é uma via simplesmente impossível, na verdade, para quem não está pensando em trabalhar em empregos altamente qualificados. Se tu acha que tu, como brasileiro sem passaporte europeu, vai conseguir, por exemplo, vir para cá, aplicar por uma permissão de residência e trabalhar, por exemplo, num restaurante, algo do tipo, é bem improvável. Mas não desanima, eu tenho alguns vídeos para ti querendo se mudar como brasileiro. Em um eu te explico o processo aí um pouco mais a fundo, em outro eu te dou várias opções aí mirabolantes do que tu pode fazer, tudo dentro da legalidade e de forma criativa. Agora, como europeu, tu pode morar aqui na Suíça, inclusive sem um trabalho. É um pouco diferente de como funciona na Espanha, mas sim, é possível. E esse talvez seja um dos maiores privilégios de tu ter um passaporte europeu, na minha opinião, nesse momento. E se tu quer saber como tu com passaporte europeu pode se mudar para cá, o que é preciso, acesso aí a oportunidades, a network, eu te convido a se tornar membro do canal. Esse é, de longe, o maior investimento que tu pode fazer na tua jornada para se mudar para o país alpino. Bom, se tu virar membro, eu te vejo nos vídeos da área de membro. Se não, eu te vejo no próximo. Valeu!